Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos dar início aqui à nossa live sobre os 5 segredos que são utilizados pelos melhores palestrantes do mundo para falar em público, para fazer suas palestras, seus treinamentos, suas aulas. E esses segredos, eles foram baseados nas observações desses grandes palestrantes, como Tony Robbins, como Barack Obama, como grandes palestrantes brasileiros, comunicadores como Silvio Santos, como Chacrinha. E essas dicas foram especialmente feitas para vocês, baseada na PNL, em tudo que essa tecnologia, né, tecnologia do sucesso, pode contribuir, e também a experiência de sala de aula. Né? Meu nome é Ismael Passos, sou professor, então atuo há 11 anos como educador. Então, a partir dessas observações, de tudo que a gente já passou em sala, dos cursos realizados, da experiência, e isso faz com que a gente venha trazer aqui um material de qualidade para vocês, para que vocês possam aprender um pouquinho mais, poder acrescentar na vida de vocês e de alguma forma ser útil. Eu primeiro queria perguntar uma coisa. Vocês já tiveram branco, sentiram um branco antes de falar? Ou então bateu aquele nervosismo, a barriga começou a dar aquele frio, as mãos começaram a suar, a boca a secar. Vocês já sentiram isso alguma vez? Então, esse é um dos aspectos da oratória, de falar em público, e essa é uma das dicas. Então, já quero iniciar com a primeira dica, que é: qual é o segredo? Um dos principais segredos de um palestrante, um grande orador. Então, imagine Barack Obama, Tony Robbins, grandes oradores. O que é que eles usam como segredo para poder falar bem em público? Então, sem mais me alongar, o pessoal já está chegando, já está dando boa noite, alunas, amigos. Eu queria dizer para vocês que o primeiro grande segredo de um grande palestrante, de alguém que quer falar bem em público, com segurança, com conforto, com tranquilidade, é o estado emocional. Se vocês forem observar esses grandes palestrantes, os grandes oradores, eles estavam em um estado emocional adequado para aquele momento. Vocês já perceberam o Obama falando como ele é tranquilo, como é que ele fala como se estivesse na sala de casa tomando um café? Então, isso está muito relacionado a esse estado emocional que o Obama apresenta para a gente como uma forma, né, uma técnica, uma ferramenta para poder falar bem em público. E esse nosso estado emocional, ele vai contaminar ou contagiar a plateia. Então eu posso estar muito nervoso, com um desequilíbrio emocional, ansioso, preocupado, pessimista, e esse tipo de estado emocional acabar contaminando a plateia, que também acaba entrando nesse tipo de conexão. Mas também um estado emocional positivo, confiante, seguro, entusiasmado, feliz, ele pode contagiar a plateia. Então, o estado emocional é um dos grandes segredos de contaminar ou contagiar a plateia. Como eu falei para vocês que a PNL é uma das bases do que a gente vai estar conversando aqui hoje, foi perguntado para o criador da PNL, Grinder. Um dos alunos dele perguntou: Grinder, me diz uma coisa, qual é o grande segredo de fazer um bom treinamento, de fazer uma boa palestra, de se apresentar bem? O Grinder pensou, olhou, não respondeu no momento. Ele disse: essa é uma pergunta muito importante, amanhã eu respondo. Quando chegou no outro dia, os alunos ansiosos, né, por aquela resposta, por saber qual seria a grande sacada, o grande pulo do gato para fazer um bom treinamento, para fazer uma boa palestra, o Grinder falou o seguinte: anotem aí, o primeiro grande segredo para falar bem em público é o estado emocional do palestrante. E todo mundo anotou.
E o Grinder disse: o segundo segredo é o estado emocional do palestrante. Então, repetiu. E todo mundo anotou. E ele disse: o terceiro grande segredo é o estado emocional da plateia. Mas é você que vai dar o ritmo, é a plateia que vai te acompanhar nesse estado em que você esteja. Então, o estado que você vai estar, o estado que você vai se colocar, é o estado que a plateia vai estar acompanhando. Então, o estado emocional é algo fundamental, essencial para uma boa palestra, uma boa apresentação, para falar bem em público. Agora, um detalhe: na PNL, no modelo da PNL de comunicação, esse nome eu vou falar algumas vezes, tá? PNL, que é a Programação Neurolinguística, é uma das ferramentas que a gente utiliza no desenvolvimento humano, e vai ter alguns outros vídeos que a gente vai falar sobre a PNL exclusivamente. Mas é uma ferramenta onde usa toda a nossa programação neurolinguística, ou seja, a nossa estrutura, como a gente funciona, como as nossas emoções se criam e como a gente pode agir melhor no mundo. Então vamos lá. O estado emocional. O que a PNL diz sobre o estado emocional? Primeira coisa, os nossos pensamentos criam emoções. Você já pensou alguma vez, de forma pessimista, que não ia dar certo? Eu vou fazer uma apresentação. Ah, não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não sei nada, eu vou passar vergonha. Então, a partir daí, esses pensamentos, eles geraram uma emoção, um estado emocional. Automaticamente, quando eu penso em algo, seja positivo ou seja negativo, automaticamente eu estou gerando uma química no meu organismo e essa química vai estar relacionada também às minhas emoções, ao meu estado emocional. E dependendo do estado emocional que eu esteja produzindo pelos meus pensamentos, eu vou estar gerando uma fisiologia no meu corpo. Como assim? Em alguns momentos você não fica nervoso e a mão sua, ou dá o frio na barriga. Então, isso daí está relacionado aos pensamentos que a gente tem, que geram as emoções na gente, que geram essa fisiologia, que nos vão levar a um determinado comportamento. Então, num comportamento relacionado a esse tipo de pensamento, o que eu vou fazer? Eu vou ter frio na barriga, eu vou começar a ficar nervoso, eu não vou conseguir desempenhar bem aquilo que eu estou preparado para falar, o conteúdo que eu já conheço. Então, tudo isso vai gerar um comportamento de querer evitar, de procrastinar, de fugir das apresentações, de querer delegar a responsabilidade para outras pessoas. Enfim, esse simples pensamento que gerou uma emoção, gerou uma fisiologia, vai gerar um comportamento. Então, todo pensamento gera um comportamento. Tudo bem? Então, o pensamento ele afeta diretamente o nosso estado emocional. Outra coisa que afeta o nosso estado emocional são as nossas crenças, aquilo que a gente acredita, seja acreditar que é verdade ou que não é verdade. Por exemplo, se eu acredito muito que eu vou fazer uma péssima apresentação, que eu não vou conseguir, esse tipo de crença, como eu já falei anteriormente, gera pensamentos que vão gerar emoções, que vai gerar uma fisiologia e comportamentos de acordo com isso. Então, essas crenças podem nos ajudar, ser crenças potencializadoras, ou essas crenças podem nos limitar, fazendo com que a gente acredite, né, pense que aquilo seja verdadeiro e na verdade não é. Tudo bem? Então, falamos sobre pensamento, sobre crenças. Outra coisa fundamental é o foco que a gente dá. Então, qual é o direcionamento? Para onde eu estou levando a minha atenção? Para onde eu levo a minha atenção, eu acabo aumentando. Se eu levo a minha atenção para os meus objetivos, para as soluções, para aquilo que eu realmente quero, eu acabo criando um aumento disso, né? Quanto mais eu foco, imagina uma lanterna. Se eu estou focando em algo, aquilo fica mais claro, fica mais visível, fica mais fácil de ver os detalhes. E dessa mesma forma é o foco que a gente dá às coisas. Quando a gente dá o foco positivo nas soluções daquilo que a gente quer, na apresentação, na preparação dessa apresentação, no que eu vou falar, como eu vou falar, por que eu vou falar, eu começo a ter esse foco no positivo e isso gera um estado emocional bom, um estado emocional adequado para eu falar bem em público. Mas assim como se eu tiver um foco de que não vai dar certo, foco no problema, foco no que os outros podem estar pensando, foco nas críticas que vão receber, foco no nosso orgulho,
esse foco faz a gente entrar num estado emocional que não é adequado para falar. Então, depende muito do foco que nós damos. E outro aspecto que diretamente está ligado ao estado emocional está relacionado à linguagem. Que tipo de linguagem a gente está tendo com os outros e principalmente com a gente? Quais são as mensagens que eu estou mandando para os meus pensamentos, para o meu inconsciente ou para o meu consciente? Então, o tipo de linguagem, se é uma linguagem apoiadora, se é uma linguagem gentil, ou se é uma linguagem que é destrutiva, uma linguagem que me atrapalha. Então, o tipo da linguagem que a gente está utilizando conosco e com os outros, elas também afetam o nosso estado emocional. Então, tudo bem? Então, o primeiro grande segredo dos palestrantes, se vocês perceberem, os grandes palestrantes, eles estão no estado emocional adequado. Então, ver os grandes palestrantes otimistas, sorridentes, positivos, empoderados. Então, são estados emocionais que são feitos, que são produzidos pelos nossos pensamentos, pela nossa crença, o tipo de foco e a linguagem que a gente utiliza com os outros e com a gente mesmo. Tudo bem? Então, o estado emocional, o primeiro grande segredo de grandes palestrantes do mundo inteiro. O segundo grande segredo é o estado de presença. Então, o que seria esse estado de presença? Então, o estado de presença é estar onde os seus pés estão. Aproveita, sinta o seu pé aí. Talvez você não estava nem lembrando que o seu pé estava aí. Ou que você está sentado, deitado, apoiado às costas, apoiado às coxas, às pernas. Então, o estado de presença é estar aqui e agora, neste momento. Então, essa presença ajuda em quê? Ajuda também no nosso foco. Esse estado de presença, estar onde os pés estão, faz com que a gente tire a ideia do medo. Saia do medo e vá para o que a gente realmente deseja, o que a gente realmente quer para a nossa apresentação. Então, o estado de presença. O medo nada mais é do que imaginação. Então, é criar historinhas, criar algo na nossa cabeça que não aconteceram, que nós estamos imaginando, e isso também acaba entrando no aspecto da crença. A gente acredita que aquilo vai acontecer. Então, coloca a gente no estado emocional que não é adequado e faz com que a gente não consiga ter a presença. Porque quando eu estou presente, eu consigo falar melhor. Eu não tenho aqueles brancos, porque eu estou tirando aqueles pensamentos que me limitam, que me atrapalham, eu estou tirando daqui. Estou falando mais de dentro, presente. Uma dica de melhorar essa presença seria o fato de fazer respirações. Então, a questão do mindfulness, né, da meditação, respirações, colocar atenção na respiração é um ótimo exercício para melhorar a nossa presença. Outra, começar a sentir mais os nossos movimentos, os pés no chão, a nossa cadeira, as nossas costas encostadas na cadeira, enfim, tudo isso ajuda para que a gente tenha mais presença e consiga falar melhor. Quando você está diante de um grande palestrante, você percebe o quanto que ele está ali presente, o quanto que ele está ali de corpo e alma, digamos assim, fazendo aquela palestra, aquela aula, aquele comunicado que ele se propôs a fazer. Então, o estado de presença é essencial também para a comunicação, para falar bem público. Então, esse é o segundo grande segredo dos maiores palestrantes do mundo. Identifiquem nesses palestrantes o quanto que eles estão presentes naquele momento. Tudo bem? Vamos para a terceira dica. Então, a terceira dica é a da comunicação não verbal. O que é uma comunicação não verbal? Imagina tudo que você não diz, tudo que essa boca não fala. Isso é uma comunicação não verbal. E o mais interessante é que foi feita uma pesquisa na Universidade da Califórnia por um pesquisador americano que disse que 93% do impacto da nossa comunicação está relacionada à comunicação não verbal. Então não é o que a gente diz, não é o conteúdo da nossa informação, mas sim é aquilo que a gente expressa, comunica sem falar nenhuma palavra. O que seria essa comunicação não verbal? A nossa postura. Então, está uma postura mais curvada ou está numa postura ereta,
Isso já comunica algo para o teu telespectador, para quem está ali te escutando. Então, essa postura é fundamental. Outro aspecto que influencia o teu vestuário. Então, se ligue no vestuário. O que vocês vão estar utilizando no dia? E outra coisa, que imagem vocês querem passar? Vocês querem passar uma imagem de um palestrante confiante, de um palestrante descontraído, de um palestrante sério, de um palestrante pesquisador, estudioso, nerd, enfim, que imagem vocês querem passar para o público de vocês? E o vestuário também fala sobre isso. Outra coisa sobre os gestos. Então, gestos rápidos demais denotam ansiedade. Gestos lentos demais dá aquela sonolência. Então, gestos interessantes para ser feitos do poder. O que é a zona do poder? Essa zona que está aqui, ó, acima do umbigo e aqui abaixo do queixo. Então, são gestos que estão relacionados ao que você está falando, estão adequados ao que está falando e acompanham a sua linguagem. Então, os gestos também são fundamentais. Existem vários treinos que a gente pode fazer para melhorar os gestos, para diminuir essas mãos que ficam balançando sem saber o que está falando. Então, treinos, exercícios para melhorar também a questão dos gestos. Outra coisa, expressões faciais. Então, expressões de careta, expressões de raiva, expressões de julgamento. Então, são expressões que não ajudam nesse trabalho de falar em público, em expressar uma informação, um conhecimento, um comunicado. Então, muito cuidado com as expressões faciais. Então, estejam mais serenos, mais tranquilos, sorridentes, que isso também ajuda a melhorar a comunicação e ser mais assertivo e eficaz na sua comunicação. Outra coisa é o olhar. Vocês já perceberam que palestrantes, às vezes nervosos, desconfortáveis, eles começam a olhar para um lado, olham para o outro, desviam o olhar, olham para cima, olham para baixo, olham fixamente alguém. Então, isso também está relacionado a essa comunicação não verbal. Então, o seu olhar tem que ser nos olhos das pessoas. Olhe para uma pessoa, olhe para outra pessoa. Se o ambiente for muito grande, olhe por quadrante, olhe a frente do ambiente, olhe o meio do ambiente, olhe os fundos do ambiente. Então, faça um contato visual com a sua plateia. E eu vou falar mais um pouquinho depois sobre isso, para a gente entender melhor por que também esse olhar é importante numa próxima dica. Outro detalhe, essa comunicação verbal, ela é tão impactante, né? Como disse o pesquisador, 93% do impacto da comunicação é a comunicação não verbal. E uma coisa é certa, o corpo nunca mente. Nunca. Por mais que a gente tente, o corpo não mente. Então, essa comunicação não verbal é extremamente importante. Percebam isso mais nos grandes palestrantes, aquelas pessoas que vocês admiram, seja os seus professores ou algum palestrante que vocês conhecem. Percebam que a comunicação não verbal dele, o que ele fala e a forma que ele se movimenta são congruentes. A mensagem, ela é congruente. Então, muito cuidado com essa comunicação não verbal e existem maneiras de exercitar e melhorar isso. Por exemplo, você pode se filmar. Se você tem vergonha, de repente, fazer uma apresentação, mesmo que seja um ensaio na frente de outras pessoas, filme-se. Você se filmando, você vai ver quanto você se move, se os gestos de vocês estão exagerados, se estão muito rápidos. Então, tudo isso pode ajudar vocês a melhorar essa comunicação e ser mais assertivo naquilo que vocês querem falar. Outra coisa é, peçam ajuda de alguém, seja de um professor, seja de um amigo, de alguém que pode te ajudar construtivamente. Ou peça esse feedback para que a pessoa realmente te ajude a melhorar nesse teu aspecto de falar em público. Tudo bem? Então, essa é a terceira dica, o terceiro segredo dos grandes palestrantes, e isso tudo pode ser estudado, exercitado, melhorado, potencializado. Tá? Oratória, ninguém nasce falando, não é verdade? Todo mundo nasce sem falar. Começamos a nos comunicar ao longo da nossa vida, depois de criança, e isso pode ser melhorado através de técnicas, de exercícios e de formas de poder colocar isso realmente em prática. Tudo bem? Então, essa é a terceira grande dica, o terceiro segredo dos grandes palestrantes de, de todos os lugares, né, do mundo inteiro. Vamos lá.
Quarta dica é o uso adequado da voz. Então, a voz, como dizem, né? A emoção é a mãe da voz. Já falamos sobre estado emocional e a emoção acaba sendo a mãe da voz. Quando a gente está alegre, a gente deixa transparecer pela voz. Quando a gente está triste, quando a gente está ansioso, quando a gente está nervoso, quando está irritado. Então, a emoção acaba sendo a mãe da voz. E a nossa voz nada mais é do que a nossa carteira de identidade. Sabe por quê? Através da tua voz, do sotaque, a pessoa já consegue identificar onde você nasceu. Qual a tua cultura, dependendo das palavras que tu utilizas, dependendo de como tu te expressas, já dá para a gente identificar, a partir da nossa voz, a nossa cultura. Já dá para identificar a nossa idade. Se a gente escuta pelo telefone, a gente consegue perceber se é uma voz mais de criança, de adolescente, de um adulto, de uma pessoa já com mais idade. Então, essa voz é a nossa carteira de identidade e o uso adequado dela vai te ajudar muito na comunicação, em oratória, em falar bem em público. E qual é a dica que eu dou sobre o uso adequado da voz? Além de sempre interessante entrar em contato com o fono, fazer exercícios, pessoas que te ajudem nessa questão da dicção. Além disso, nós temos 3 letrinhas mágicas. Quais são elas? R, T, V. O que é o R? O R é do ritmo, ou seja, a velocidade da tua fala. É essa velocidade que vai dar para as pessoas a compreensão do que você está falando. Quem fala rápido demais, a gente já até se incomoda e diz, fala um pouquinho mais lento, porque eu não estou te entendendo. Então, essa compreensão é dada pelo ritmo, pela velocidade do que a gente fala. Então, esse é o primeiro ponto, né? A velocidade. Quando a gente fala rápido demais, é difícil a compreensão. Quando a gente fala lento demais, a gente começa a deixar outra pessoa sonolenta, porque fica algo lento, a pessoa começa a não entender bem. Ou seja, esse ritmo, a velocidade, faz com que a compreensão seja boa ou ruim. Tudo bem? Então, o R do ritmo. O T significa o tom, a tonalidade da tua voz. Os agudos, os graves, os médios. É a partir do tom da tua voz que o teu público, a tua plateia, vai perceber a emoção que tu estás sentindo. Né? Uma voz mais grave, ela dá uma emoção. Se você quer fazer a pessoa refletir, fazer um processo de autoconhecimento, esse grave te dá isso, te dá essa emoção. Agora, se você fala mais agudo, aquele tom mais alto, mais agudo, ele já dá uma outra emoção. Então, o tom, a tonalidade da tua voz também é fundamental para poder falar em público num processo de oratória. Tudo bem? Então, é o R, o T e a terceira letrinha é o V. O V é o volume. O volume, então, aumenta o volume ou diminui o volume. Né? Em termos técnicos, seria a força da tua voz. Forte, fraco, médio. Então, forte seria aquele volume alto, como se fosse gritar, e o volume baixo, como se estivesse sussurrando. Então, o volume, a força, é que te dá o controle do auditório, da tua plateia. Se a tua plateia for pequena, se é uma sala de aula, tu precisa modular esse volume, a força da tua voz, para não incomodar as pessoas. Assim como se tu tiveres em um ambiente muito grande, de repente não tiver microfone, se você falar baixo demais, a plateia não te escuta e isso acaba tirando a atenção do teu ouvinte, da tua plateia. E o mais interessante é que ritmo, tom e volume, essas 3 letrinhas R, T, V, o mais importante nisso é a variação. Por que variação? A variação vai te dar um equilíbrio. Vocês já ouviram falar em monótono? Monótono é monotom. É a pessoa que o tempo todo está falando no mesmo volume, no mesmo tom, no mesmo ritmo. Então vai ficando monótono. A gente não consegue se concentrar com alguém que está falando de forma monótona. Então a variação significa equilíbrio. E variação e equilíbrio
está relacionado à excelência da comunicação. Percebam mais uma vez esses grandes palestrantes, grandes oradores que usam adequadamente sua voz, variando, ora um tom agudo, ora um tom grave, acelerando ou pausando, marcando as palavras, aumentando o volume quando quer chamar mais atenção, diminuindo o volume. Então, anotem isso, variação é equilíbrio, e variação e equilíbrio significam excelência. Tudo bem? Outro aspecto importante do uso da voz são as pausas, porque são nas pausas que a gente consegue respirar bem, que a gente consegue descansar e que a gente dá tempo para o público assimilar a informação. Então, sem pausas, o teu público recebe muita informação que acaba não conseguindo processar todas aquelas informações. Então, a pausa é fundamental no aspecto da comunicação, tá? Então, vamos lá, recapitulando. Nós já vimos o estado emocional, presença, comunicação não verbal e quarto foi o uso adequado da voz. Vamos lá para a última dica. Então, nós estamos quase chegando ao fim, estamos na nossa última dica. E a última dica é a conexão. Quinta e última dica, um grande segredo dos palestrantes mundiais, dos grandes oradores, daquelas pessoas que marcaram suas gerações, marcaram momentos históricos, como Martin Luther King, como Mandela, como Gandhi, como grandes oradores do passado ou atuais, sejam políticos, sejam religiosos, enfim. Eles buscavam sempre, e tinham isso como um dos seus segredos, a conexão com o seu público. Então, o que seria essa conexão? Primeiro, comunicação é um aspecto relacional. Para eu poder me comunicar, eu preciso que um emissor, através de um canal, emita uma informação para um receptor. Mas a gente já viu que essa informação não só é o que a gente fala, mas também está relacionado a todos os nossos aspectos não verbais, posturais, expressões, gestos. Então, voltando aqui para a conexão, essa conexão é um aspecto relacional. Então, o que é um aspecto relacional? É tu te relacionar com o outro. E um aspecto muito importante da conexão, de manter essa conexão, aumentar essa conexão com o teu público, com a tua plateia, é falar com e não falar para. Qual é a diferença? Falar com é incluir a pessoa, é fazer com que ela se sinta participante, com que ela se sinta importante. Ela realmente está dentro daquele aspecto, ela se sente conectada com o palestrante, com o orador. Então, dicas de como incluir essa plateia. Primeiro, dê exemplos que você inclua. Tente buscar fazer com que a pessoa viva o seu mundo e você viva o mundo da pessoa. Dê exemplos inclusivos. Use palavras como nós, como juntos, como nosso. Por exemplo, você já deve ter escutado falar, alguém chega e diz assim: hoje eu vou falar para vocês sobre tal tema, hoje eu vou ensinar vocês sobre isso. Isso não é uma linguagem inclusiva. Isso é uma linguagem que afasta o teu público. Uma linguagem inclusiva é aquela que aproxima. Hoje nós vamos falar sobre o assunto X. Hoje vamos construir juntos um conhecimento sobre determinado assunto. Hoje, nesta palestra, nós vamos estar juntos para fazer com que isso seja importante para vocês ou para nós. Ou seja, dê exemplos e use palavras que se conectem, que façam com que o seu público se sinta realmente importante e participante daquele momento. Tudo bem? Então, 5 segredos dos grandes palestrantes de todos os tempos, de todos os lugares, fazendo novamente uma recapitulação. Primeiro grande segredo, o estado emocional. Segundo segredo, a presença está realmente ali. Terceiro segredo é a comunicação não verbal. O quarto segredo é o uso adequado da voz. E o quinto segredo é a conexão. Na PNL, a gente diz que, em resumo,
Como é que um bom palestrante pode falar bem em público? A gente chama de um estado coach. Então, o que é um estado coach? Não é aquele coach, mas é um estado coach. Coach é uma sigla em inglês, significa centrado, aberto, presente com atenção, conectado e acolhendo. Então, são aspectos que acabam resumindo e englobando o que a gente viu na noite de hoje. Estamos chegando ao fim. Então, prometi para vocês falar sobre os 5 segredos que são usados pelos grandes oradores, grandes palestrantes de todo o mundo, de todos os tempos. Mas eu vou dar um de bônus. Um bônus é... Você quer realmente saber? Então, o bônus, o segredo, que eu considero também fundamental, essencial, é falar com uma paixão autêntica. Se você vê grandes palestrantes, grandes oradores, eles falam de forma apaixonada sobre aquele assunto. E você sabe qual é a sua paixão? Quer desenvolver? Quer descobrir? Quer dicas sobre isso? Eu te falo num próximo live sobre como crescer essa paixão, desenvolver essa paixão com técnicas, com exercícios e com muito autoconhecimento. Um dos aspectos importantes também da comunicação é o autoconhecimento. Então, se conheça, saiba os seus motivos, os seus porquês, as suas paixões, e isso pode ser descoberto. Então, se você gostou, me escreva, manda uma mensagem, tem aí o meu WhatsApp, página do Facebook, tem o meu Instagram, ismaelpassos.profcoach. Dê sugestões, se gostaram, compartilhem, se for útil para outras pessoas, compartilhe com essas outras pessoas. Nós ficaremos muito felizes de estar podendo contribuir na vida de outras pessoas. E eu me despeço por aqui. Então, se vocês gostaram, curtam, compartilhem, falem para os seus amigos, seus colegas. Fique à vontade e qualquer coisa pode me escrever que eu ficarei muito feliz de responder, tá? Se tiver alguma dúvida, pode escrever aqui para a gente poder fazer esse encerramento. Se não tiver dúvida, esse vídeo vai estar lá gravado. Vou fazer um resumo do que a gente viu hoje para enviar para vocês. Então fiquem à vontade de poder entrar em contato e fazer com que a sua vida seja muito melhor. Tudo bem? Então, uma excelente noite para vocês. Muito obrigado pela atenção, pela presença. Obrigado para quem nos assistiu até agora. E precisando, pode contar comigo. Boa noite. Tchau.